O progressista de viés católico repete, como um mantra, que bilionários não deveriam existir. Mas será que essa frase traduz um verdadeiro clamor por justiça ou apenas disfarça a inveja, o ressentimento e a vontade de punir quem prospera? E é claro que existe o aspecto moral da história. Se deveria existir ou não pessoas bilionárias. Veja este vídeo até o final e, se gostar, pense em colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando seu like e compartilhando com seus contatos, para que mais pessoas possam entender o impacto deste assunto em suas vidas e no país. Vamos juntos construir uma mentalidade que valorize o mérito, a liberdade e o progresso. A doutrina católica não apenas desvalorizou a riqueza, ela corrompeu moralmente no imaginário coletivo brasileiro. Desde os primeiros séculos, o catolicismo passou a associar o acúmulo de bens à avareza, à perdição espiritual e ao afastamento de Deus. Num país desigual como o Brasil, ser rico é pecado. O rico, nesse contexto, deixou de ser um símbolo de mérito ou de virtude produtiva para tornar-se um personagem suspeito, muitas vezes retratado como opressor, explorador ou pecador. A pobreza, por outro lado, foi idealizada como sinônimo de humildade, pureza e santidade. Mateus, capítulo 19. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Criou-se um falso dualismo moral. O pobre passou a ser visto como moralmente superior apenas por ser pobre, um explorado passivo, isento de responsabilidade, enquanto o rico se tornou automaticamente suspeito, apenas por possuir riqueza. Um monte de gente gerando riqueza e o pessoal que se especializa em explorar a riqueza usufruindo dessa riqueza. Essa visão distorcida, que ignora a realidade econômica do mundo moderno, contaminou a cultura brasileira ao longo dos séculos, fincando raízes profundas nas tradições políticas, jurídicas e educacionais do país. Porque dinheiro é mal, porque todo mundo que tem dinheiro é sem vergonha e fez alguma coisa ruim pra isso. Não edifica. Quem tem dinheiro é péssimo. Como consequência, consolidou-se um sentimento generalizado de culpa diante da prosperidade e a ideia recorrente de que a justiça exige nivelamento, mesmo que isso signifique punir injustamente quem produz mais. Agora, para a gente se salvar do capitalismo, a gente tem que redistribuir riqueza. E aí tem que taxar a herança, tem que fazer reforma agrária, entendeu? Tem que taxar as grandes fortunas, porque senão só piora. A riqueza passou a ser vista como fruto de exploração, escravidão ou pilhagem, dentro de uma lógica primitiva de soma zero, onde o sucesso de um só pode existir à custa do fracasso de outro. O que tem a ver esse homem com o que eu vou trazer aqui? Atualmente, ele tem 200 bilhões de dólares, aproximadamente, que dá cerca de 1 trilhão de reais. Aí a gente começa a entender, né? Aonde que está o dinheiro, por que o povo está passando aperto, porque o dinheiro vai ficando na mão de poucos, né? A riqueza que você acumula tem que vir de algum lugar. O progressista de viés católico afirma que a riqueza vem de algum lugar, para insinuar que, se alguém enriqueceu, outro empobreceu. Lógica ao encontro da cultura corrompida contra a riqueza pela tradição católica. Essa visão pressupõe uma falsa equação de soma zero, onde toda prosperidade é fruto de espoliação. Toda vez que você tem um setor não produtivo, especificamente o setor financeiro. É impressionante e lamentável ver um economista autoproclamado progressista justiceiro social de viés católico, em pleno século XXI, repetir o velho desconhecimento de John Maynard Keynes e de seus predecessores do século XIX. Ao afirmar que o sistema financeiro é improdutivo, ele não apenas ignora o papel do sistema financeiro como também a complexidade das economias modernas. O objetivo real é insinuar, de forma dissimulada, que a riqueza gerada pelo setor financeiro seria um sequestro da riqueza da sociedade. Uma visão equivocada, ultrapassada e profundamente perigosa. Tendo lucros absurdos, isso significa sequestro de produtividade da economia. Não tem como. Essa tese absurda ignora completamente o papel vital do sistema financeiro na alocação eficiente de recursos, no fomento à inovação e no crescimento das economias modernas.
É por meio do mercado de capitais, do crédito, da intermediação financeira e da precificação de risco que empresas nascem, expandem, inovam e geram empregos. Chamar o sistema financeiro de improdutivo revela uma ignorância que seria compreensível em um camponês da Revolução Francesa, mas não em alguém que se diz economista hoje. Atribuir à atividade financeira um caráter de roubo ou sequestro é inverter a lógica da criação de valor. Quem diz isso ou confunde por pura ignorância ou deseja dolosamente confundir lucro com pilhagem e troca voluntária com espoliação. Essa visão não apenas é falsa, é perigosa. Porque, ao demonizar o sistema financeiro, o que se apoia por trás é o velho sonho totalitário de controle estatal absoluto sobre o crédito, o capital e, por consequência, sobre a vida das pessoas. Acreditar que toda riqueza é fruto de roubo é típico de quem nunca construiu nada, ou de quem deseja o prejuízo alheio por inveja, ressentimento ou sadismo moral. Uma visão cultivada e perpetuada pela doutrina católica, que transformou o sucesso individual em pecado e a pobreza em virtude obrigatória, desde que não seja para o Vaticano. Significa fazer uma revolução social no Brasil, significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. O Brasil é rico. O Brasil é rico. A verdadeira causa da concentração de renda no Brasil não está no livre mercado, na herança ou na figura do empresário bem-sucedido, está no próprio Estado. Mais precisamente, em um Estado inchado, ineficiente e corrompido, moldado por décadas de políticas econômicas de viés socialista católico, sustentado por uma mentalidade influenciada por sofismas católicos que demonizam a riqueza privada e santificam a pobreza. A estrutura federativa, centralizadora e paternalista, concentra poder e recursos nas mãos da União, esvazia a autonomia dos estados e municípios e redistribui a riqueza conforme interesses políticos, não conforme mérito ou produtividade. O resultado é uma máquina pública que gasta muito, entrega pouco e bloqueia o crescimento do setor produtivo com burocracia, impostos extorsivos e privilégios corporativos. Enquanto isso, a elite estatal, políticos, autosservidores, grupos sindicais e empresários protegidos, concentra cada vez mais renda à sombra do discurso igualitário. E eu, com um super rico, eu tiro 871 super pobres da fome e da miséria. A retórica de justiça social serve como cortina moral para ocultar os verdadeiros concentradores de riqueza, os que vivem de transferências compulsórias, favores estatais e monopólios protegidos pela lei. Em vez de estimular o empreendedorismo, a inovação e a mobilidade social, esse modelo econômico católico reprime a criação de riqueza legítima e fortalece um sistema viciado em tributar, controlar e punir quem ousa prosperar fora das benesses do Estado. No mundo real contemporâneo, graças ao capitalismo, a riqueza não é estática nem limitada, ela é criada. Surge da inovação, da produtividade e das trocas voluntárias que ocorrem em uma economia livre. A antiga lógica da escassez foi superada por uma sofisticada divisão de tarefas, onde cada indivíduo contribui com seu trabalho, talento ou capital, e recebe em troca aquilo que outros valorizam. O empreendedor não rouba, ele cria valor. A riqueza legítima nasce das trocas livres, em que ambas as partes saem ganhando porque voluntariamente decidiram trocar. Não há pilhagem, há cooperação. Não há exploração, há coordenação produtiva. É o mercado, a inovação, as trocas livres, não o saque, que multiplica os bens. É a liberdade, não o controle, que gera abundância. A riqueza não muda de mãos, ela nasce das mãos que inovam e trocam benefícios mútuos. O Brasil sofre de excesso de Estado. É esse Estado, moldado por um moralismo católico anticapitalista, que fabrica e sustenta a verdadeira concentração de renda e a pobreza. O preconceito contra a riqueza não é apenas uma simples falha moral ou um simples erro de julgamento, ele é uma ferramenta poderosa de manipulação. Políticos, líderes religiosos e formadores de opinião exploram esse ressentimento como forma de controle e para os próprios interesses inconfessáveis. Como tem gente que fica bajulando essa turma que tem dinheiro, né? No Brasil, por trás de quase toda grande fortuna, tem um ou muitos grandes crimes. Dentro da política, esse preconceito é usado para justificar políticas tributárias abusivas, estatismo predatório e ataques à propriedade privada sob o pretexto de justiça social. Um entregador de aplicativo paga 4% de PVA numa moto e o dono de jatinho, de iate, de lancha e de helicóptero não paga nada. Ao demonizar os ricos, desviam a atenção da própria incompetência, corrupção e irresponsabilidade estatal. O povo, iludido, volta sua ira contra quem produz, e não contra quem o explora de verdade. Fora da política, esse mesmo sentimento é alimentado em escolas, igrejas e na mídia,
moldando gerações para acreditar que a riqueza é sempre suspeita, que lucro é imoral e que o sucesso individual deve explicações públicas. Você já deve ter ouvido falar aquela expressão pobre de direita. Por que ele defende o cara que deveria ser adversário, até inimigo dele? O ódio à riqueza funciona como cola ideológica para justificar coerções tributárias, ataques ao mérito, à autodeterminação, ao livre-arbítrio e até censuras, tudo disfarçado de justiça social. O resultado é uma cultura moralmente invertida, onde a inveja se disfarça de virtude, o fracasso busca abrigo em desculpas ideológicas, e a liberdade econômica é sacrificada em nome de uma suposta igualdade, que, no fim, só beneficia os que controlam o discurso, os recursos do Estado e os instrumentos de poder. Na visão de Nietzsche, as filosofias criadas por aqueles que ele considerava fracos terminavam propagando a mesma fraqueza. Era como se houvesse uma dinâmica de que a miséria adora a companhia. Aqueles que se sentem enfraquecidos, seja fisicamente ou emocionalmente, tendem a arrastar outros para essa visão limitada da vida. Uma forma de propagar essa fraqueza é usar a moralidade como arma. A ampla maioria dos brasileiros ignora que o próprio Vaticano, berço do discurso moralista contra a riqueza, moldado para agradar os fracos, os ressentidos e os invejosos, acumulou fortunas colossais ao longo dos séculos explorando exatamente os pobres que dizia proteger. Enquanto prega humildade e condena o acúmulo de bens, o Vaticano construiu um império patrimonial, financeiro e político sustentado pela culpa alheia e pela manipulação da consciência coletiva. Uma contradição monumental que poucos percebem e, menos ainda, ousam apontar. Quando o Marquês de Pombal confiscou os bens dos jesuítas, só numa fazenda do Marajó eles tinham 134 mil cabeças de gado. Os jesuítas tinham fazenda do Marajó até Tabatinga. Os franciscanos ou os mercedários tinham mais 30 mil cabeças. ¿Alguna vez se preguntó cuánto oro tiene el Vaticano? El Vaticano es el mayor propietario de oro del mundo. Tiene aproximadamente 60 toneladas, que es el 30,2% de todo el oro jamás extraído en la historia. El doble del que tienen en reserva todos los países del mundo juntos. Enquanto demoniza o lucro alheio, protege o próprio tesouro, uma contradição moral que poucos ousam questionar. O resultado da influência dessa doutrina é uma cultura deformada, onde a inveja se disfarça de compaixão, o ressentimento de justiça social e a ambição legítima é vista como pecado. A verdadeira corrupção da riqueza não está no dinheiro em si, mas na narrativa religiosa que o condena, exceto, é claro, quando esse dinheiro está nas mãos do Vaticano. Os manipuladores da justiça divina católica pretendem transcender a realidade humana para corrigir todas as desigualdades percebidas no mundo, com uma única e conveniente exceção, a própria riqueza do Vaticano em contraste com a pobreza que instrumentaliza. Se você não diminuir a desigualdade, é impossível você acabar com a pobreza. Essa visão sustenta que a sociedade deve ser constantemente ajustada para eliminar qualquer forma de desigualdade, ignorando causas, contextos e as consequências desses ajustes forçados. A política da justiça social divina católica inspira ações e programas de distribuição de renda que visam reduzir disparidades econômicas, ainda que todas falhem em abordar as causas reais das desigualdades e criem novas formas de injustiças, ineficiências e dependências. Para qualquer ser humano psicologicamente saudável, as desigualdades não podem ser julgadas com base em uma lógica matemática simplista. Elas exigem uma análise mais profunda, que leve em conta os processos e, sobretudo, as consequências das ações tomadas em nome da igualdade. A busca por igualdade absoluta não passa de uma miragem, um ideal impossível de ser concretizado, e, pior, sua tentativa de realização costuma gerar injustiças ainda maiores, penalizando justamente aqueles que não têm qualquer responsabilidade pela desigualdade original. Essa é a real intenção que faz com que os bilionários se tornem alvos dessa cruzada moral igualitária, não por terem causado pobreza, mas simplesmente por simbolizarem sucesso. Nesse contexto, a igualdade deixa de ser um valor moral e se transforma em instrumento de punição e ressentimento. Enquanto nos esportes as desigualdades são tratadas com regras iguais e imparciais para todos, na economia a busca por igualdade ignora as diferenças legítimas que naturalmente produzem resultados distintos. No esporte, são aceitos que talentos, esforços e estratégias gerem vencedores e perdedores, desde que todos joguem sob as mesmas regras. A única virtude exigida é a honestidade recíproca. Já na economia, a pressão igualitarista católica inverte a lógica,
desconsidera o mérito individual e trata a desigualdade de resultados como um erro moral a ser corrigido à força. Em vez de premiar a produtividade e a liberdade de escolha, impõe-se uma falsa virtude, a caridade obrigatória por meio do Estado, que retira de uns para compensar outros, muitas vezes sem qualquer critério de justiça real. O que no esporte é competição justa, na economia virou punição ao mérito. E tudo em nome de uma igualdade fabricada que destrói o princípio da liberdade. A sabedoria vem essencialmente daquilo que se vê, se sente, se pensa. E, sobretudo, da humildade de reconhecer os limites da realidade e do próprio entendimento, para poder superar as dificuldades com bases realistas. Inteligência é diferente de sabedoria. Você pode ler muitos livros, você pode ser muito culto, mas você pode ser um fracassado. Existem muitos QIs elevados que fracassaram, porque não souberam aplicar o conhecimento acumulado. A corrupção cultural promovida pela doutrina católica implantou no imaginário popular a crença de que apenas os progressistas, ancorados na filosofia social católica, se preocupam com os pobres, enquanto os liberais estariam exclusivamente a serviço dos ricos. O tributo sobre herança, sabe quanto é no Brasil? A alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. Não há nenhuma providência de tributação mais progressiva sobre os grandes patrimônios e as rendas, que é o mais grave defeito do modelo tributário brasileiro. Ou lucros e dividendos empresariais. Eu não estou falando de cobrar da empresa trabalhando e produzindo, não. O lucro que sai da empresa para o bolso do empresário, eu vou cobrar. Como eu, de profunda formação cristã, compreendo. A Constituição de 1824, no Brasil, obrigou que o povo brasileiro fosse católico. Essa visão distorcida sustenta a ideia de que combater a pobreza exige punir a riqueza, e inspira políticas fiscais baseadas não em critérios técnicos ou de eficiência econômica, mas em juízos morais enraizados em valores religiosos católicos. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim. A doutrina social católica influenciou diretamente a formulação de sistemas tributários focados na chamada capacidade econômica, voltados à tributação da riqueza acumulada, já taxada durante sua geração. A progressividade no imposto de renda, os tributos sobre o patrimônio e, em especial, a tributação sobre herança são exemplos emblemáticos de um critério ético-religioso católico que condena o acúmulo lícito de riqueza, afastando-se completamente de um critério técnico, neutro e racional. Estatísticas são usadas pelos autoproclamados de progressistas para conclusões claramente distorcidas e tendenciosas, estereotipadas tratando os ricos como estereótipos cinematográficos hollywoodiano, que pouco ou nada se assemelham aos milionários reais e ao seu papel real na sociedade. Vamos lá, então isso aqui é o que é pago de impostos. Então o pobre paga isso aqui, o rico paga esse pouquinho aqui. Esses 44% de impostos sobre bens e serviços. Tá? Aqui você tem 19% imposto, eu vou botar aqui, de renda, tá? Para simplificar. Para manipular, ignora-se convenientemente a arrecadação dos tributos ditos indiretos pelos classificados de ricos, comparando o valor percentual do montante com tributos indiretos, que todos contribuem, com o percentual do montante do imposto sobre a renda dos mais ricos. Ignora-se também, convenientemente, o significado de valor relativo e valor absoluto. Justificar o confisco da riqueza de bilionários em nome da desigualdade social e da escassez de serviços públicos, causada pela ineficiência e pela corrupção do próprio Estado, não passa de uma fraude moral travestida de justiça social. É, na verdade, a tentativa cínica de mascarar a inveja, o ressentimento ou sadismo sob o véu hipócrita da moralidade católica que demoniza a prosperidade e glorifica o sofrimento. Transferir recursos dos que produzem para um Estado parasitário não corrige injustiças, perpetua misérias. Neste vídeo, o discurso antibilionário é desmascarado. Os bilionários são peça-chave em sociedades livres e prósperas, não obstáculos, mas motores da inovação, do investimento e da geração de oportunidades. É mostrado que o ódio à riqueza não nasce de princípios morais legítimos.
Na maioria das vezes, ele brota da ignorância, da inveja e do ressentimento disfarçados de virtude e de um impulso patológico sádico de nivelar todos por baixo, mesmo que isso signifique destruir os que constroem e sustentam a própria sociedade. Você já reparou como os que odeiam bilionários adoram usar os produtos que eles criaram? Reclamam do Jeff Bezos enquanto compra na Amazon, xingam o Elon Musk enquanto tweetam do iPhone, falam mal do Bill Gates enquanto usam o Windows. Será que os bilionários são mesmo o mal? Ou será que o mal está em quem critica a sua existência? Bilionários não deveriam existir, diz o sujeito que usa iPhone, faz vídeo no YouTube, pede delivery no iFood e reclama da vida no Twitter. Tudo isso graças a bilionários. A pergunta deveria ser: estaríamos melhores sem os bilionários? E a resposta é simples: não. Estaríamos bem piores. E com menos liberdade, menos tecnologia, menos inovação, menos oportunidades, menos empregos e mais miséria redistribuída, como na Venezuela ou em Cuba. Bilionário é, por definição, alguém que criou tanto valor, para tanta gente, que acumulou patrimônio na casa dos bilhões. Não é quem rouba, é quem produz. Se você tem algo no bolso ou na sua casa, que melhorou sua vida, em geral, provavelmente tem a digital de um bilionário nisso. Os autoproclamados progressistas, na verdade, servos inconscientes da religião política do Vaticano, repetem com fervor que a existência de bilionários é prova da desigualdade. Mas convenientemente ignoram um fato incômodo. Bilionários surgem em sociedades livres, inovadoras e empreendedoras, onde a criação de riqueza é possível e beneficia muitos. Já onde o bilionário desaparece, como em Cuba ou na Venezuela, o que floresce é a igualdade na miséria, no desespero e na fuga. Não é o bilionário que ameaça o povo, é o Estado de viés católico que destrói a liberdade, o mérito, a autodeterminação e exalta a pobreza como virtude. Bilionários geram oportunidades, empregos, inovação, mobilidade social e tributos, sem ameaçar ninguém. Quem ameaça o povo não são os ricos. É o Estado gigante, ineficiente e parasitário que consome o suor dos trabalhadores, empregados e empreendedores, e ainda se diz pai dos pobres. Bilionários não surgem por mágica, nem por decreto, tampouco por sorte. Eles surgem onde há liberdade econômica suficiente para que indivíduos criem valor em larga escala. Um bilionário é alguém que identificou uma necessidade, criou uma solução e conseguiu entregá-la de forma mais eficiente, acessível ou útil do que qualquer outro. Seu patrimônio é, na prática, o reflexo acumulado do valor que gerou em grande escala para milhões de pessoas, seja por reduzir custos, otimizar esforços ou ampliar resultados. Um bilionário não tira riqueza de ninguém. O que ele vende, milhões compram voluntariamente. O que ele oferece, milhões escolhem livremente consumir. É exatamente por isso que, em regimes livres, a prosperidade cresce em cadeia. O verdadeiro risco para uma sociedade não está nos bilionários, mas em um Estado que despreza o mérito, sufoca a inovação e pune quem ousa prosperar. Bill Gates criou um sistema operacional que revolucionou a produtividade do trabalho no mundo. Steve Jobs transformou o celular em um computador de bolso. Elon Musk desafiou monopólios estatais na exploração espacial e na indústria automobilística. Jeff Bezos criou uma plataforma logística que permitiu a milhões de pequenas empresas venderem online. Essas fortunas não foram tiradas dos pobres, foram criadas. Bilionários não se enriquecem à custa dos outros, mas com os outros, gerando empregos, oferecendo soluções, liderando inovações e construindo estruturas que tornam a vida mais eficiente, acessível e produtiva. Se os bilionários desaparecessem hoje, junto com eles sumiriam milhões de empregos, avanços tecnológicos, oportunidades de progresso e boa parte da engrenagem que move o mundo moderno. Bilionários não são o problema. O verdadeiro obstáculo está em governos estatistas de mentalidade católico-coletivista, que criminalizam a ambição, sabotam a liberdade e punem quem ousa prosperar. No Brasil, o esquerdista católico não odeia o bilionário pelo que ele faz, mas pelo que ele representa: independência, mérito, liberdade, reconhecimento. Para quem coleciona frustrações dentro do capitalismo, o bilionário se transforma em um espelho cruel, a prova incômoda de que o sucesso é possível, sim, mas exige muito mais do que recursos econômicos. Exige visão, talento, coragem, sobretudo, aquilo que muitos se recusam a oferecer: esforço contínuo, disciplina firme e responsabilidade pessoal. O ódio ao bilionário, nesses casos, é confissão. É a revolta de quem não suporta ser confrontado, todos os dias, com aquilo que nunca conseguiu ser.
Simulacros de isenção, ficção de imparcialidade, repercussão seletiva, pluralismo de fachada, através da mentira e da distorção dos fatos. E daí a gente vai ver, sabe o quê? O poder que é a mentira. O bilionário expõe, sem dizer uma palavra, o fracasso de quem prefere reclamar do sistema a competir nele. Sua existência fere o ego de quem se julga moralmente superior, mas não suporta ver alguém vencer fora dos moldes da coletividade forçada. Por isso, o bilionário é transformado em vilão. Não porque ele causou algum mal real, mas porque sua riqueza é um lembrete cruel de que, no capitalismo, mérito ainda conta, e o esforço individual ainda pode triunfar sobre a mediocridade protegida pelo Estado. Aí é que vem o arcabouço, a narrativa, essas historinhas, fábulas morais são oferecidas à pessoa para que ela consiga justificar para si mesma o injustificável. O autoproclamado progressista, consciente ou inconscientemente moldado pela moral católica, não odeia bilionários em si. Ele odeia a independência que eles simbolizam. O que o incomoda não é a riqueza, mas o fato de que ela foi construída à margem do Estado, sem precisar de sua caridade, tutela ou benevolência. A política de viés socialista católica não é somente contrária ao acúmulo de bens que não pertençam ao Vaticano, é contrária à liberdade de quem enriquece sem pedir permissão. O que ela realmente detesta é o indivíduo autônomo, próspero, soberano, que prova na prática que é possível vencer sem ajoelhar diante do altar estatal. Bilionários não são odiados apenas porque são ricos, mas pelo simbolismo de liberdade que eles representam. O bilionário independente representa a maior ameaça ao sistema de dependência, clientelismo e culto ao Estado que a esquerda católica se esforça para preservar. Em uma sociedade onde o cidadão ideal é o obediente e o carente, o bilionário autônomo, que cria, investe e prospera sem se curvar ao poder político, se torna intolerável. Quando um bilionário se recusa a ajoelhar diante dos interesses do governo progressista católico, logo é rotulado como inimigo do povo. Mas, na verdade, ele é inimigo apenas de um sistema que não sobrevive sem submissão. Onde os progressistas católicos governam, os bilionários fogem, e o povo empobrece. Na Venezuela, os bilionários fugiram, e o povo ficou catando lixo para comer. Em Cuba e Coreia do Norte não tem bilionário, só um ditador, seus comparsas e milhões de pobres. Bilionários não são um mal necessário. São, na verdade, um bem espontâneo que nasce onde existem liberdade de empreender, criar e servir o consumidor. O verdadeiro mal necessário não é o bilionário, é ter que aturar progressistas justiceiros sociais, moldados pela moral católica, que disfarçam sua inveja, seu ressentimento e até seus impulsos sádicos sob o véu hipócrita da justiça social da doutrina católica. São psicopatas que trabalham incansavelmente não pela elevação dos pobres, mas pela destruição dos ricos, como se empobrecer o próspero fosse um ato de virtude. Sua cruzada não é por justiça, é por vingança travestida de moralidade. Os bilionários de países capitalistas não católicos são a prova de que é possível criar valor sem depender do Estado. Eles mostram que o mérito é real, e é exatamente por isso que os ressentidos os odeiam. A pergunta correta não é, por que existem bilionários? A pergunta a ser feita é, por que ainda existem pessoas que preferem a pobreza compartilhada à riqueza conquistada? Ao analisar as sociedades capitalistas, ele percebeu que haviam valores e comportamentos comuns entre os homens de negócios e os trabalhadores mais bem qualificados, mais bem pagos. Essas pessoas, elas eram disciplinadas, prezavam pela poupança e tinham um grande apreço pelo trabalho. Na ética protestante, especialmente a calvinista, a acumulação de riqueza não era vista como pecado, mas como sinal de virtude e diligência. O indivíduo não deve sentir culpa por enriquecer, desde que sua riqueza seja fruto do trabalho honesto, da disciplina e da poupança. Diferentemente da tradição católica, que associa o dinheiro, que não pertence ao Vaticano, ao pecado e à culpa, os protestantes veem o sucesso material como um possível sinal de aprovação divina. Portanto, entenda apreço pela poupança como ausência de culpa pela própria riqueza. Em termos weberianos, o hábito de poupar revela uma mentalidade cultural que aceita a riqueza como legítima, demonstra racionalidade econômica, autocontrole, sobretudo, ausência de vergonha por prosperar. Com isso, o Max Weber vai olhar para esse pessoal e percebe que essas características que eles mantêm em comum não é uma coincidência. Ao analisar a religião dessas pessoas, ele vê que eles são
protestantes. E aí o Max Weber poder afirmar que os valores do protestantismo foram essenciais para o desenvolvimento do capitalismo. Enquanto os valores do protestantismo foram essenciais para o desenvolvimento dos Estados Unidos da América do Norte, os valores da cultura católica, ainda muito dominante no inconsciente coletivo do Brasil, foram determinantes para o atraso não só do Brasil, mas, em diferentes graus, de toda a América Latina. O continente americano produziu cerca de 30 trilhões de dólares em 2021, mas desse valor, 26,8 pertencem à parte norte do continente. E se olharmos novamente para o mapa que representa o PIB per capita e compararmos com o mapa que mostra as línguas faladas em todo o continente, podemos notar uma curiosa semelhança entre eles. A América Latina fala espanhol e português e é a parte mais pobre do continente. Já a América do Norte fala principalmente inglês e é a parte mais rica. Outro grande problema que afeta o desenvolvimento dessa região é a corrupção. E de acordo com a instituição Transparência Internacional, os países latino-americanos ainda são considerados altamente corruptos, o que afeta diretamente a economia e a desigualdade social na região. O maior aliado de um influenciador de viés progressista, dentro ou fora da política, não é sua inteligência, cultura ou a veracidade do que diz, mas a fraqueza moral do ambiente em que atua moldado, ao longo de séculos, por uma cultura profundamente corrompida pela tradição católica, que fez o povo enxergar, consciente e até inconscientemente, a riqueza com desconfiança, o sucesso com culpa e a pobreza, com um brilho sagrado, como se fosse virtude divina. A cultura do Brasil, essa cultura de vender, de ganhar dinheiro, de prosperar, eu não sei, é um pouco errada na minha opinião, sabe? Tem preconceito com o cara bem sucedido, Tem preconceito do cara bem sucedido. O pensamento de que se o cara é rico, alguma coisa errada ele fez. Essa herança moral distorcida demoniza o mérito e glorifica a dependência. Ataca os pilares democráticos da autodeterminação, do livre-arbítrio, da responsabilidade individual e da legitimidade das desigualdades justas, aquelas que resultam de diferentes esforços, escolhas, circunstâncias, interesses, possibilidades, sortes e azares. Em seu lugar, cultiva o conformismo, a obediência cega ao Estado Pai, e a crença irracional de que os bens do mundo pertencem aos pobres por um suposto direito divino, mesmo quando produzidos pelo trabalho e sacrifício de outros. Nesse cenário, o influenciador de viés católico, o invejoso, o ressentido e o portador de personalidade dissocial com traços sádicos encontram terreno fértil para prosperar. Apresentam-se como justiceiros sociais e defensores dos fracos, quando, na verdade, apenas os instrumentalizam, transformando-os em escudo moral e massa de manobra para seus próprios interesses. Como a ampla maioria da população não compreende os mecanismos econômicos e desconfia de quem enriquece honestamente, o discurso do ressentimento social encontra terreno fértil. No sistema capitalista só existe um objetivo, de todas as empresas: lucro. Ponto. Acabou. Sempre o objetivo é ganhar mais lucro do que era antes. Beleza, a gente não vai viver num socialismo, eu adoraria. Ignorando as verdadeiras causas da pobreza, o povo, sob o torpor do sono dogmático católico, aplaude quem diz lutar por ele, mesmo que, na prática, esteja apenas lutando por mais audiência, mais poder, mais controle, mais privilégios próprios, mais Estado ineficiente e mais corrupção. Com uma moral cultural que não valoriza o individualismo, a propriedade e a liberdade, o mal, no Brasil católico, avança sem resistência, travestido de virtude sob o manto do sofisma da justiça social católica. Os autoproclamados progressistas mentem com naturalidade, manipulam com carisma, fingem empatia, e ainda assim são celebrados como heróis por uma sociedade que confunde compaixão com submissão e justiça com inveja. De modo oposto, na tradição protestante, poupar é sinal de virtude e racionalidade, e não existe culpa em enriquecer. O capitalista ideal, segundo essa ética, é austero, produtivo, e não sente necessidade de se justificar moralmente por ter prosperado. Apreciar a riqueza não é apenas uma prática econômica, é também um reflexo cultural profundo. O apreço indica também uma visão de mundo onde a riqueza é consequência do mérito e da virtude, e não motivo de culpa. E isso contrasta fortemente com a cultura católica culpabilizante, que é o principal motivador do discurso político e econômico no Brasil. Se estivéssemos em um país moldado por uma tradição religiosa oposta à católica, fundada na ética do trabalho, na soberania individual e no respeito à propriedade,
esses personagens encontrariam resistência moral imediata. Seriam desmascarados não pela oposição política, mas pela própria cultura dominante. No Brasil, porém, onde o moralismo católico e o estatismo caminham lado a lado, os progressistas são vistos como justiceiros, como os únicos verdadeiramente preocupados com os excluídos, ou até mesmo como o mítico pai dos pobres. Quando você vira presidente, você vira pai de todo mundo. Porque eu sei o que é fome. Eu já passei por isso. Mas a culpa, como sempre, não era deles. Era do neoliberalismo, dos empresários, do capitalismo, dos mais ricos, dos tais opressores. Quem denuncia isso é taxado de elitista, fascista ou sem empatia. O problema do Brasil não é apenas político. Esse, aliás, é o menor deles. O verdadeiro abismo é cultural e moral. Enquanto a riqueza continuar sendo vista como pecado, e o Estado como salvador, o país seguirá vulnerável à manipulação de figuras que, por trás do sorriso fácil do discurso populista, escondem padrões frios, manipuladores e destrutivos, típicos de dissociais sádicos, com ou sem traços de grandiosidade patológica. Se você prefere liberdade à mediocridade, compartilhe esse vídeo. E lembre-se de que quem odeia bilionários ou não entende de economia ou é um invejoso, um ressentido ou um psicopata. Você normaliza isso, você permite isso, você aceita e você convive. Você começa a naturalizar aquilo, torna parte de você. Você se torna o cara de terceiro mundo. Nós somos pessoas de terceiro mundo, porque nós normalizamos o absurdo e nós aprendemos a conviver. Aí você cria ideologias e visões de mundo que você começa a romantizar. Há um arranjo social que não funciona, que precisa ser curado urgentemente. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter, que quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica.
Não deixe de ver outros vídeos deste canal.